Shalom, povo lindo que vai morar no céu. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. É por isso que eu estou aqui para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. E eu quero compartilhar com você o devocional de Naum, capítulo 3. É o desfecho desse livro pequeno, mas muito ali enriquecedor para nós enquanto pessoa. Eu penso que a Bíblia, né, ela é um livro extraordinário, porque fechado, sim, pode ser um simples livro, mas aberto é a boca de Deus, que fala conosco. Deus fala através da sua palavra. Então fique atento ao que Deus quer falar com você hoje. Deus não te conduziu até esse vídeo por acaso. Há um intuito de você estar aqui. Há uma razão, há um motivo. Então fique comigo até o término desse devocional e eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Amém? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu nome. Senhor, fala poderosamente através da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: a ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar de lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição, e as gentes e as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor. Dos exércitos levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez. E os reinos e as tuas vergonhas lançarei sobre ti imundícias. Tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde do que Nó-Amon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e está sem limite. Pute e Líbia, o seu socorro, todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas, e todas as ruas sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos por grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos, se os sacodem, cai na boca do que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par. Os teus inimigos, o fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no barco e pisa, e massa toma a forma para ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a lacusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão.
Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Olha para você ver, né? Que desfecho assim mais triste para um povo, né? E o que a gente pode aprender com esse contexto? A Síria, né? Que é o destaque aqui. A Síria como uma meretriz, porque a Bíblia ela usa de metáforas, de formas de linguagem para nos aproximar de um entendimento melhor. Então, a Síria aqui, retratada como uma meretriz que vende seus serviços, usou sua cruel força militar contra pequenas e indefesas nações. Assim, ela também devorou suas presas. A prostituição é frequentemente comparada à feitiçaria. De Argila e Assíria, era evidentemente aqui no Antigo Testamento, né? Então, comparada à feitiçaria no Antigo Testamento. Voltando. De acordo com muitos registros feitos com tábuas de argila, a Assíria ela era evidentemente supersticiosa e mística. Eu falo para você que a superstição, né, o misticismo é algo que é muito instaurado no meio do povo. Porque desde que o povo, né, desde que existem pessoas, sempre vão ter aqueles que se rendem a práticas pagãs, a misticismo, as superstições. Eu mesmo cresci minha mãe era muito supersticiosa. Então a gente acaba, sem perceber, tendo certas superstições. Chinelo virado, passar debaixo da escada, nossa, um gato preto, meu dia. Então a gente precisa se abster disso a princípio, né? Porque isso não é bom, isso nos distancia do nosso Criador e isso rouba a nossa energia e a nossa boa frequência. Então a gente precisa se desconectar com esse tipo de coisa. Mas dando continuidade aqui ao rodapé da Bíblia para a gente poder compreender melhor o contexto e extrair algo para o nosso dia, para a nossa vida, os ninevitas, eles tinham a ilusão de que eram invencíveis. Você já conheceu alguém assim? Que tem a ilusão que é invencível, que é inabalável, que é imbatível? É diferente de uma pessoa que é inabalável, imbatível, mas a dependência dela está em Deus. Eu estou falando aqui de pessoas, né? De um povo que achava que a força vinha deles, que eles eram imbatíveis. Irmãos, nós somos inabaláveis se nós estivermos em Cristo. Amém? Então, Naum, o que Naum fez aqui nesse contexto? Ele os lembrou, né, da lendária queda do Egito, cuja capital é citada como no Amon Tebas. O antigo Império Egípcio tinha proteções geográficas que Nínive não tinha. Situado às margens do rio Nilo, sua força militar, com numerosos soldados, era superior a todas as outras. Apesar de acreditar ser invencível, Tebas foi saqueada pelos assírios em 663 a.C. A visão de Naum era esta: o que aconteceu com a invencível Tebas, né, aconteceria também com Nínive. Ironicamente, Naum usou uma das vítimas da própria Síria para predizer a destruição da nação. Então, você vê, eles estavam se apoiando na Síria, mas eles já destruíram outras nações e ali seria a queda deles. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente tem muita confiança. A nossa confiança precisa estar em Deus, porque se não estiver nele, é uma confiança vã, tola, que pode nos levar à destruição. Os ninivitas provaram, né, a impotência sob a ira de Deus. Como as hastes de figo temporãs, quebradiças e frágeis, para derrubá-los não seria preciso muito esforço. Apenas uma sacudida seria suficiente. Os ninivitas ficaram nas mãos de seus inimigos, que os aniquilaram. E para a gente poder orar e refletir, as cidades antigas frequentemente eram protegidas por muralhas externas, né? Que garantiam a segurança. Os exércitos inimigos as rodeavam
esperando que o povo se enfraquecesse pela fome e para derrubar as muralhas, né? Quando a ameaça de guerra surgiu, o povo reforçou a muralha, enchendo de massa as frestas e armazenou água e alimento para o tempo do cerco. Obviamente, o profeta sabia que, apesar de todos os esforços, os ninivitas nada podiam fazer para se salvar, embora já tivessem experimentado do poder contra outros reinos da terra. Eles não eram suficientemente poderosos para enfrentar os juízos de Deus. Ninguém é, né? A destruição foi completa. Foi completa. Os líderes, pastores, né, estavam mortos. O povo assírio fugiu aterrorizado para os montes. A Assíria não se recuperou desse ataque. Era seu fim. Esses versos foram dirigidos ao rei da Síria. Ela havia sido tão cruel como as nações ao seu redor, que todos aqueles que ouvissem sobre sua derrota bateriam palmas. A derrota do Império Assírio ocorreu em 612 a.C., quando a aliança entre Medos e Babilônia destruiu Nínive. Eu quero dizer para você que contender contra Deus é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Porque existe aquele dizer e aquele ponto que é assim crucial para a gente poder refletir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, isso deve ser ali o seu ponto de equilíbrio. Em todo tempo, pense, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se eu entendo isso, eu jamais vou contender contra Deus. O seu problema, né, a causa do seu problema não é Deus. Deus é a solução, entenda isso. Deus é a solução. Deus é contigo, entenda isso. Declara isso, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ergue a cabeça, coloca um sorriso no rosto e segue em frente. E já deu tudo certo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado por este dia, pela rica oportunidade de podermos meditar e refletir na Tua palavra. Pai, obrigado pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem para conosco. Nos fortalece, nos sustenta e que em todo tempo a Tua palavra, a Tua justiça seja a nossa base, o nosso fundamento. Deus, que nós possamos nessa semana que está começando, romper no sobrenatural. Ter uma semana de excelência, com boas notícias e que tudo que é bom, perfeito e agradável seja o que permeie ao nosso redor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu dia. Shalom.